Vou realizar a leitura do artigo Visão Sistemática de Noções Gerais, de Mônica Cecília pela Torre Gualino Takahashi, Maria Rita Bertozzi. Resumo. A revisão sistemática é uma metodologia útil em saúde, dado que facilita identificar as melhores evidências e sintetizá-las para fundamentar mudanças nas áreas de prevenção, tratamento e reabilitação. Este artigo tem como objetivo subsídios para o planejamento da revisão sistemática, respondendo às seguintes perguntas. Prática baseada em revisão sistemática. Revisão sistemática deve estar ancorada em pesquisas quantitativas e qualitativas. Quais são as fontes de informação pertinentes para identificar as evidências? O que é evidência? Quais são os procedimentos para validar a revisão sistemática? Como avaliar a qualidade das evidências? A metodologia é empregada para a síntese das evidências. Como planejar a revisão sistemática? Introdução. A necessidade de melhorar a qualidade das ações de saúde e do ensino refletiu na forma como é realizada a seleção e apreensão dos estudos. Anteriormente, a proposta de melhora embasava-se em estudos primários. Na atualidade, o copioso número de produções científicas sobre uma mesma temática requer a realização de revisões sistemáticas, RS, no intuito de captar, reconhecer e sintetizar as evidências científicas, EC, para fundamentar as propostas de práticas qualificadas em saúde e implementar a prática baseada em evidências. A prática baseada em evidências, por meio da revisão sistemática, inicialmente limitada ao âmbito clínico, expandiu-se para as diferentes áreas da saúde, abraçando temáticas relativas à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, formulação de políticas de saúde, gestão de serviços de saúde, entre outros. O planejamento da revisão deve ser cuidadoso para assegurar a validade de seu resultado, requisitos para fundamentar as mudanças. Assim, este artigo tem como objetivo orientar o pesquisador no planejamento de uma revisão sistemática respondendo às perguntas: o que é prática baseada em evidências? O que é revisão sistemática? A revisão sistemática deve estar ancorada em pesquisas qualitativas ou quantitativas. Quais são as fontes de informação pertinentes para identificar as evidências científicas em matemática? O que é evidências científicas? Quais os procedimentos para validar a revisão? Como avaliar a qualidade das evidências científicas? A metodologia é empregada para a síntese das evidências científicas. Planejamento. O que é prática baseada em evidências? É um movimento da necessidade da clínica e da necessidade de sintetizar a quantidade científica que tem a finalidade de obter vídeos para fundamentar propostas de aplicamento de e de avaliação dos resultados obtidos para o incremento da ciência no ensino. Baseada em evidências, iniciou-se no Canadá, limitada ao contexto, dando-se medicina baseada em evidências.
Posteriormente, foi abraçada por outras áreas do conhecimento, como enfermagem, saúde mental, fisioterapia, terapia ocupacional, educação e psicoterapia, entre outros, abordando temas relativos à prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Essa prática também é utilizada pelos formuladores de políticas de saúde e gestores de serviços de saúde. A sua importância, a prática baseada em evidência foi implementada em diferentes países, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, China, África do Sul, Taiwan, Chile, Bélgica, Inglaterra, Brasil. A prática baseada em evidência é promovida por instituições nacionais, como a colaboração COCAN, o Instituto The John Briggs Institute, JBE, e possui 15 centros colaboradores em mais de 100 países. Outras iniciativas nacionais, como também promovem os National Institute of Health desenvolvem diretrizes clínicas a partir da meta-análise das melhores evidências. O Reino possui diferentes centros de prática baseados em as práticas tais como o Centro de Evidências baseado em evidência, Centro de Práticas Cirúrgicas baseado em evidência, Centro de Patologia baseada em evidência na área. Até conta com o Instituto Nacional de Excelência Clínica, MICA. O que é a revisão sistemática? A revisão sistemática constitui o meio para obter os subsídios para a prática baseada em evidências, para identificar os estudos do tema em questão, métodos explícitos e sistematizados de busca, a qualidade e validade desses estudos, assim como sua aplicabilidade no contexto. Para os estudos que fornecerão a científicas e disponibilizar sua síntese com vistas à implementação das evidências. Cada um desses momentos é planejado no protocolo e outra devem ser registrados os procedimentos envolvidos que é sistemática reproduzida, conferida, torna uma metodologia consistente para essa maneira, a revisão sistemática de revisão, conhecida como revisão narrativa, responde a uma pergunta mais pontual. Possíveis cada país o planejamento de um e a seleção das então, na validade e aplicabilidade científicas e síntese e interpretação dos dados oriundos da a revisão sistemática difere da revisão tradicional, também conhecida como revisão narrativa da literatura, responde a uma pergunta mais pontual. A revisão sistemática deve estar ancorada em pesquisas qualitativas ou quantitativas. Em uma pesquisa, a abordagem qualitativa
depende do objetivo e pergunta da pesquisa. Por exemplo, a abordagem qualitativa é adequada para entender os significados do para pacientes portadores da doença. A qualitativa é indicada para avaliar os desafios de um programa interdisciplinar para pacientes com fibromialgia e comparar os efeitos dentro. De igual maneira, temática, a abordagem também depende do objetivo. Segundo o KPI, a abordagem temática tem como objetivo o responder perguntas a avaliação da saúde, diagnósticos, profilaxia, custo eficácia, custo minimização, benefício ou custo de vida, e das políticas e práticas de saúde, de formuladores de políticas, de educadores e de seus estudantes e pesquisadores. As abordagens qualitativas das revisões temáticas permitem ao pesquisador entender ou interpretar questões sociais, emocionais, culturais, comportamentos, interações ou vivências que acontecem no âmbito do cuidado em saúde ou na sociedade, a partir da ocorrência de um fenômeno, além de subsidiar a proposição de novas teorias. Evidencia a importância das duas abordagens para o desenvolvimento de temática. Com vistas a responder ao amplo escopo dos problemas e sustentar intervenções políticas, ações da saúde, o objetivo das revisões temáticas é disponibilizar evidências científicas aos governantes e aos profissionais, em todos os níveis do tema. Quais são as fontes de informação pertinentes para identificar as evidências científicas em uma revisão? A evidência científica pode ser obtida a partir da experiência ou dedução de experiência na área, assim como resultados de rigorosas pesquisas quantitativas ou qualitativas, ou torna-se credibilidade das evidências científicas oriundas de pesquisa desenvolvida com rigor teórico metodológico. Portanto, a opinião de expertos pode representar a melhor científica quando essas existem. A escolha da base de dados para identificar as evidências depende dos critérios estabelecidos para a revisão sistemática. De maneira, deve-se procurar selecionar bases que possam fornecer as melhores dicas. Critérios que autores consideram para as bases de dados podem ser citados: A. Tipo de estudo que indexa a base de dados, qualitativo ou quantitativo. B. Áreas do conhecimento, multi ou unidisciplinar. C. Temática abordada, específica do tema em questão ou não. D. Acesso do revisor às bases. C. Tempo e orçamento disponíveis para a obtenção dos estudos, isto é,
empréstimos, bibliotecas, etc. A escolha das atividades que respondam às necessidades da temática pode ser dificultado quando se conhecem apenas as mais usadas no âmbito da saúde e lá. Exemplo, no quadro 1 destacam-se algumas bases fornecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, CAPES, e o Sistema Integrado de Bibliotecas das Universidades de São Paulo, CIBNet. Quadro 1, base de dados eletrônicos pela portal CAPES e CIBNet são 2010. Base de dados, nome da base de dados, CAPES, CIBNet, descrição. Base de dados bibliográfica de psicologia, cumulative, index, nursing, BIP, Opus, Top Index, Web of Science. Relativa enfermagem, base médicas, bases internacionais biológicas, bases internacionais de ciências, base de sociologia, base multidisciplinar, bibliográficas, artes e humanas. Mais informações sobre base de dados segundo país de pesquisa, específicas para biologia, promoção de saúde e saúde coletiva. Assim como as bases, dissertações podem ser consultadas. Uma vez escolhidas as bases de dados, o revisor deve preparar uma atividade de encontrar os estudos na íntegra. E apresentam-se algumas páginas eletrônicas que fornecem acesso a estudos na íntegra. Portal de periódicos de livre acesso, pesquisa, Cielo, Sistema Regional de Informação em Linha para Revistas Científicas, América Latina, El Caribe, Espanha e México. Informação Bibliotecnológica Latinoamericana. Directório Open Access Journal, OpenGate. Rede Bibliodata, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo. Nas revisões quantitativas, se recomenda ampliar ao máximo, podendo incluir publicações governamentais, resumos de contas, teses ou estudos não indexados por editores comunitários, além das bases de dados eletrônicas. Porém, nas revisões temáticas quantitativas, se aconselha selecionar as fontes imprescindíveis ou mais relacionadas à temática de estudo, além de ajustar e dimensionar a capacidade de análise do investigador à quantidade de artigos disponíveis temática. Isso porque o número elevado de artigos dificulta o fundamento da análise, que pode convertir-se em ameaça na validação da. Portanto, autores que propõem selecionar mais ampla gama de bases de dados consideradas apropriadas para o foco que é evidência científica. As evidências científicas são os resultados de pesquisas objetivas e científicas, obtidos por meio de procedimentos que daram critérios de validade, minimizando-se o grau de viés. Para se considerar os resultados de estudos como evidências científicas, esses devem obedecer aos critérios
fiabilidade. Adequação significa eficácia, fé, a fiabilidade ocorre quando o resultado pode ser aplicado em um determinado ponto, considerando condições físicas, culturais e financeiras. A adequação ocorre quando uma intervenção é apropriada para uma determinada situação. A significação ocorre quando uma intervenção é experimentada positivamente pelo paciente ou população-alvo. De experiência pessoal, opiniões, valores, pensamentos, crenças e interpretações. A eficácia refere-se à extensão em que uma intervenção alcança o efeito pretendido. O DBI apresenta software summary, na avaliação dos critérios. Quais os procedimentos para validar a revisão sistemática? Procedimentos de validade de uma revisão sistemática geram resultados úteis para a prática. Na revisão sistemática qualitativa, os procedimentos devem assegurar a validade descritiva, interpretativa, teórica e pragmática. A descritiva refere-se à identificação de estudos relevantes por meio de todos os meios acessíveis de busca. A validade interpretativa compreende o reconhecimento da correspondência dos dados registrados pelo revisor e a sua interpretação do conteúdo do estudo. A validade teórica diz a credibilidade dos métodos desenvolvidos para atingir as finalidades científicas. O revisor fornece a utilidade, a habilidade de transferência do conhecimento gerado. Na revisão sistemática quantitativa, embora não com as mesmas denominações, também se sugerem procedimentos para otimizar a validade da síntese. Procedimentos para validar a revisão sistemática qualitativa e a revisão sistemática quantitativa estão presentes no quadro 2. Quadro 2, procedimentos para validar a revisão sistemática qualitativa e quantitativa. Procedimentos descritores, interpretativa, teórica, pragmática, descritiva, interpretativa. Uso de todos os meios de busca para identificar as evidências científicas. Contato com os pesquisadores dos estudos primários. Consulta a pesquisadores com experiência em revisões treinados pelo grupo de revisão Cochrane. Consulta a pesquisadores com experiência em revisões de síntese ou treinados por algum centro cooperativo ou grupo para síntese do TBI. Incorporar a visão das pessoas para que se dirige a síntese dos resultados, expertos da área clínica, dos serviços de saúde, pessoas mais generais, das áreas não política. Base dos estudos por pelo menos busca dos estudos por pelo menos 2 revisores. Avaliação e seleção dos estudos por pelo menos 2 revisores de forma independente. Extração dos resultados por pelo menos 2 revisores de forma independente. Reuniões semanais com o grupo de pesquisa para discutir e reformular estratégias de buscas, avaliar os resultados das evidências científicas, formar e reformular estratégias de avaliação, documentação, audit trail,
de todos os procedimentos, mudanças nos procedimentos e resultados. Como avaliar a qualidade das evidências científicas com respeito às sistemáticas quantitativas? Decidir que os revisores possuem conhecimento aprofundado dos diferentes métodos, estatísticas, medidas ou instrumentos de mensuração para determinar a qualidade de cada estudo. Para tanto, têm-se desenvolvido diferentes escalas que auxiliam na avaliação dos estudos. OTS-SICR, de Maastricht, escala de Haddad, o Critical Appraisal Skills Program, CASP, também desenvolveu um instrumento que auxilia a avaliação. Tendo em vista que ainda não há um consenso sobre critérios que validam a qualidade de estudos qualitativos, há pesquisadores da PB que recomenda, da prática baseada em evidência, que recomenda a avaliação sistematizada da metodologia por meio do uso de instrumentos padronizados como CASP para pesquisas ativas. Qual metodologia é empregada para a síntese das evidências científicas? Na revisão sistemática quantitativa, a síntese das evidências podem ser descritivas por meta-análise. Meta-análise é uma análise estatística resultante da combinação dos resultados dos artigos originais para produzir uma única medida do efeito da intervenção, eficácia do teste diagnóstico ou do fator de risco de estudo. Combinando-se as evidências podem aumentar a população pensada, reduzir a probabilidade de que o resultado seja uma precisão, o resultado final ajustar a magnitude do seu valor e aumentar a força da evidência científica. Essa análise é possível se houver semelhança entre as populações consideradas nas evidências científicas ou, no caso da mesma intervenção, se houver homogeneidade entre os resultados das evidências científicas, tanto na forma como foram medidos, como na direção dos efeitos a favor dos grupos considerados. Não é possível a meta-análise, a revisão sistemática descritiva. Nesse caso, a síntese é um resumo textual das características e da informação relevante das evidências científicas. Tal modalidade possui menor valor científico quando comparada à meta-análise. Quanto à revisão sistemática quantitativa, observa-se diversidade de metodologias que possibilitam sintetizar os resultados das evidências científicas. A respeito de cada metodologia ter sua peculiaridades, elas podem ser complementares, características que se justapõem. Metodologias que priorizam a construção ou explicação de teorias e aquelas voltadas a descrever um fenômeno determinado. Entre essas, meta-estudo, meta-síntese. JBI destaca outras metodologias como etnografia, síntese narrativa, síntese temática e meta-agregação. A metodologia, como revisão integrativa, que permite a inclusão de pesquisas experimentais, não experimentais, empíricas e teóricas, incorporando a contribuição de diferentes perspectivas de um mesmo fenômeno, possibilitando um entendimento mais complexo. Revisão sistemática, quantitativa, quantitativa e qualitativa, qualitativa. Síntese com análise estatística. Revisão integrativa, síntese.
revisão sistemática descritiva e revisão sistemática com meta-análise. Escolher a metodologia segundo objetivos. Figura 1. Metodologias para a síntese das evidências científicas segundo a abordagem quantitativa e qualitativa. Como planejar a revisão sistemática? Primeiro, é importante identificar se já existe revisão sistemática na Cochrane Library ou na do JBI. Se é identificada alguma revisão sistemática sobre a temática, considerar a atualização ocorreu há mais de 3 anos. Métodos refletem os critérios específicos de interesse para a temática em estudo. Há uma lacuna de conhecimento específico em termos de população ou informação. Se as respostas a tais perguntas forem positivas, fica evidente a necessidade de se conduzir a nova sistemática. O planejamento corresponde à construção do produto e se detalham as etapas metodológicas a serem percorridas na revisão sistemática para reduzir o risco de viés, promover a transparência dos métodos e processos e permitir a revisão dos passos previstos. O intuito de responder às exigências sobre revisão sistemática de protocolos para revisões quantitativas e qualitativas. Apesar das especificidades desses protocolos, algumas de suas características são como justificativa da revisão sistemática, objetivos, critérios de inclusão, tipo de estudo para a inclusão, estratégia de busca, critérios para avaliar a validade dos estudos, formas de extração e síntese das evidências científicas, formas de apresentação dos resultados e declaração de conflitos de interesse. O protocolo deve ser submetido ao Cochrane Review Group ou Evidence Synthesis Groups, JBI, que pode solicitar modificações para aprimorar a metodologia. Quando aceito, o protocolo será submetido em suas respectivas bases de dados. A colaboração Cochrane desenvolveu um software Review Managing Headman para auxiliar na elaboração do protocolo e desenvolvimento das revisões sistemáticas, facilitando a adequação às suas normas e diretrizes, o aprimoramento dos métodos analisados e a identificação de erros. O JBI também desenvolveu os softwares JBI Care, JBI Master, JBI Actuary, JBI Nutter, para gerenciar, avaliar, extrair e sintetizar as evidências científicas voltadas para revisões sistemáticas e pesquisas qualitativas, quantitativas, assim como de estudos econômicos e textos de opinião de expertos e informes, respectivamente. Conclusão. A produção científica nas diferentes áreas da saúde apresenta adensamento progressivo, o que coloca em relevância a revisão sistemática para melhorar a saúde. Uma vez que contribui substantivamente para identificar as melhores evidências científicas e incorporá-las às práticas dos profissionais do serviço, no ensino, na gestão e na formulação de políticas de saúde. No entanto, o desenvolvimento da revisão sistemática exige ampla disponibilidade de tempo e envolve um esforço intelectual importante, requerendo um planejamento cuidadoso para otimizar tempo e esforço. O presente artigo apresenta alguns aspectos fundamentais para o desenvolvimento de uma revisão sistemática, elementos cognitivos, recursos humanos e técnicos necessários que devem ser conhecidos previamente pelo pesquisador. A enfermeira, dado o seu trabalho essencial no cuidado em saúde, deve estar comprometida com a promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde, seja nos processos de assistência, gerenciamento, ensino, investigação. Nisso reside a importância de incorporar progressivamente revisões sistemáticas, quantitativas e qualitativas na tomada de decisões, com vista a viabilizar a incorporação de evidências científicas na prática. E esse é o fim.